Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos viajar no tempo até o auge do Império Inca para contar uma história incrível de astúcia, engenharia e resistência. Uma história sobre como os Incas não apenas enfrentaram, mas derrotaram a arma mais temida dos conquistadores espanhóis, a sua cavalaria. Esta é a Batalha de Ollantaytambo. Vamos para o ano de 1537. O Peru está em chamas. Manco Inca, o jovem imperador, que antes foi um fantoche dos espanhóis, finalmente percebeu que eles não eram deuses, mas sim invasores em busca de ouro e poder. Ele foge da capital, Cusco, e organiza uma gigantesca rebelião, reunindo um exército de dezenas de milhares de guerreiros. O primeiro grande movimento de Manco Inca foi tentar retomar Cusco. Ele sitia a cidade por meses em uma campanha brutal e sangrenta. Mas a superioridade tecnológica dos espanhóis, somada a milhares de aliados indígenas rivais dos Incas, acaba forçando Manco a recuar. Seu novo quartel-general se torna a fortaleza de Ollantaytambo, um lugar estratégico no coração do Vale Sagrado. Para os espanhóis, liderados pelos irmãos Pizarro, a rebelião de Manco Inca era uma ameaça existencial. Se não fosse esmagada, todo o projeto de conquista poderia ruir. Então, Hernando Pizarro, um dos líderes da conquista, reúne uma força de elite. Cerca de 100 espanhóis, incluindo 30 cavaleiros e 70 soldados de infantaria, acompanhados por milhares de guerreiros indígenas aliados. Partem de Cusco com uma missão clara: capturar Manco Inca e acabar com a resistência de uma vez por todas. Eles marcham confiantes, acreditando que a sua cavalaria, como sempre, seria a chave para uma vitória rápida e decisiva. Mal sabiam eles a surpresa que os aguardava. Quando Hernando Pizarro e suas tropas chegam ao vale em frente a Ollantaytambo, a visão é impressionante. A fortaleza não era apenas um palácio ou um templo, era uma obra-prima da engenharia militar inca. Imagine gigantescos terraços de pedra, os famosos andenes, subindo a encosta da montanha como degraus para gigantes. Esses terraços, que eram usados para a agricultura, foram transformados em muralhas defensivas quase intransponíveis. No topo desses terraços, milhares de guerreiros incas estavam posicionados, arqueiros, fundeiros com suas atiradeiras mortais e lanceiros. Tinham uma visão perfeita do campo de batalha abaixo. Enquanto isso, os espanhóis estavam expostos na planície, vulneráveis, e com a difícil tarefa de atacar uma posição elevada e fortificada. A própria geografia do lugar já era uma arma poderosa nas mãos dos Incas. Manco Inca havia escolhido seu campo de batalha com uma precisão genial. A batalha começa, Hernando Pizarro, sem hesitar, ordena que sua cavalaria avance. A tática que sempre funcionou. A ideia era simples: romper as linhas inimigas com a força bruta dos cavalos e aterrorizar os guerreiros incas. Mas desta vez, algo estava diferente. Manco Inca não era mais o mesmo líder de antes. Ele tinha aprendido com seus inimigos. Para o choque dos espanhóis, eles veem o próprio Manco Inca no topo da fortaleza, montado em um cavalo capturado e empunhando uma lança de metal. Era um sinal claro. Os incas estavam se adaptando, aprendendo a usar as armas e táticas europeias contra seus próprios criadores, enquanto a cavalaria espanhola tenta encontrar um caminho para subir os terraços. Uma chuva de projéteis cai sobre eles, flechas, pedras arremessadas por fundas, com uma força incrível, e dardos choviam das alturas. Os soldados espanhóis e seus aliados indígenas lutam para avançar sob esse ataque implacável. Mas a verdadeira genialidade de Manco Inca ainda estava por vir. Foi nesse momento que ele executou sua jogada de mestre. Manco
deu uma ordem, e seus engenheiros abriram canais de irrigação previamente preparados, que desviavam as águas do rio Patacancha. Em questão de minutos, a planície onde a cavalaria espanhola estava manobrando começou a inundar. O terreno firme se transformou, rapidamente, em um atoleiro de lama e água. Para a cavalaria, a arma mais poderosa dos espanhóis, isso foi um desastre. Os cavalos, pesados e com armaduras, ficaram presos na lama, incapazes de correr ou de manobrar. A principal vantagem tática dos conquistadores foi completamente anulada pela engenharia hidráulica inca. Os cavaleiros, que antes eram caçadores, se tornaram alvos fáceis, imobilizados e expostos. Enquanto os espanhóis lutavam para não afundar, os guerreiros incas intensificaram o ataque, lançando uma barragem contínua de projéteis do alto dos terraços. A situação, para Hernando Pizarro, era desesperadora. Pela primeira vez em solo peruano, a temida cavalaria espanhola não estava apenas sendo detida, mas estava sendo derrotada de forma humilhante. O campo de batalha se tornou um caos para os conquistadores. Os cavalos, atolados e em pânico, derrubavam seus cavaleiros. Os soldados a pé tentavam lutar na água lamacenta, enquanto a chuva de pedras e flechas não dava trégua. Hernando Pizarro, percebendo que a batalha estava perdida e que sua força de elite corria o risco de ser completamente aniquilada, não teve outra escolha. Ele deu a ordem que nenhum conquistador queria dar retirada. Sob o manto da escuridão, os espanhóis iniciaram uma fuga desordenada, tentando escapar do vale inundado e da fúria dos guerreiros incas. Mas a humilhação não terminou aí. Os incas não os deixaram escapar facilmente. Guerreiros desceram dos terraços e perseguiram os espanhóis, em retirada por quilômetros, atacando sua retaguarda e causando ainda mais baixas, principalmente entre os seus aliados indígenas. Os espanhóis tiveram que abandonar armas, suprimentos e armaduras para fugir mais rápido. A vitória inca foi total e incontestável. A notícia da vitória em Ollantaytambo se espalhou e deu um novo ânimo à resistência inca. Foi uma prova de que os espanhóis não eram invencíveis e que, com táticas inteligentes e uso do terreno, era possível derrotá-los. No entanto, Manco Inca era um estrategista realista. Ele sabia que essa vitória, embora gloriosa, era temporária. Os espanhóis controlavam Cusco e logo voltariam com um exército muito maior e mais bem preparado. Manter a fortaleza de Ollantaytambo seria arriscado demais. Então, pouco tempo depois da batalha, Manco Inca tomou uma decisão difícil, mas sábia. Ele abandonou Ollantaytambo e levou seus seguidores para as profundezas da selva amazônica, em uma região remota chamada Vilcabamba. Lá, ele fundou o que ficou conhecido como o Estado Neo-Inca, um reino de resistência que continuaria a lutar contra os espanhóis por mais 35 anos. A vitória em Ollantaytambo não conseguiu expulsar os espanhóis do Peru, mas deixou um legado poderoso. Ela se tornou um símbolo eterno da inteligência, da capacidade de adaptação e da bravura do povo inca. Manco Inca provou ser um dos maiores líderes militares de sua época, capaz de inovar e usar o conhecimento de seu povo para neutralizar a tecnologia inimiga. Hoje, Ollantaytambo é um dos sítios arqueológicos mais fascinantes e visitados do Peru. Quando você caminha por aqueles terraços imensos, pode quase ouvir os ecos da batalha e sentir a genialidade estratégica que permitiu uma das vitórias mais brilhantes da história indígena contra os colonizadores europeus. E uma curiosidade: Ollantaytambo é uma das poucas cidades no Peru que ainda preserva seu traçado urbano original da época Inca, com canais de água que ainda correm pelas ruas, um testemunho vivo
da engenharia que um dia derrotou uma cavalaria. Espero que tenham gostado desta incrível história de resistência. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.